Esse vídeo aqui é continuação direta do último vídeo desse canal, então vai lá e escuta ele primeiro para conseguir acompanhar melhor a história que eu vou falar aqui, né? E basicamente é continuar explicando como que eu acabei, né, me tornando fã de luta livre mesmo sendo brasileiro. Então, lá no final daquele vídeo eu tinha contado mais ou menos todos os jogos de luta livre que eu joguei ao longo da minha infância e adolescência, e isso me levou a querer conhecer a indústria de luta livre, né? Eu me lembro que foi no ano de 2006, porque eu me lembro que eu ainda não tinha acesso à internet e ainda não tinha passado aqui no Brasil a WWE na televisão, né? Eu não vou falar sobre a empresa da WWE em si, eu também posso comentar sobre isso, mas esses vídeos aqui definitivamente não vai atrair muita atenção, então eu não pretendo, né? Mas continuando lá, eu pego e resolvo assistir luta livre. Como é que eu ia fazer isso se eu não tinha acesso à internet ainda? Foi quando o meu irmão, ele já era casado, meu irmão era mais velho que eu, e ele tinha um computador e ele tinha acesso à internet, né? Isso ali em 2006, era um período que várias pessoas já estavam tendo acesso ao computador, eu era um pouco mais novo do que ele, então isso ainda não tinha rolado. Eu devia ter, 2006 que eu falei, eu devia ter 13 anos ou 12 anos, acho que é por aí, né? Então, eu pego e eu pego e peço para ele pegar e baixar lutas através daqueles compartilhadores P2P, né? Especificamente é o programa LimeWire, né? Vocês devem se lembrar de programas tipo Emule, Ares, o LimeWire, Frostwire, e deve ter uns quantos aí. Basicamente, esses programas eles serviam para compartilhar torrent, né? Só que dentro do próprio aplicativo, então era muito mais simples, muito mais fácil. Claro que também podia dar muitos problemas, né? Mas nem era eu que ia fazer esse processo na primeira vez, ia ser o meu irmão. Então como que isso rolou? Basicamente ele só digitava WWF ou WWE, né? WWF sendo o nome que a empresa tinha até 2002, e ele baixava lutas aleatoriamente lá, sabe? Ele escolhia, como ele não assistia, ele não sabia, ele baixou umas quantas músicas, umas quantas lutas e fez uma gravação num DVD, porque era a única forma que eu poderia assistir. Podia assistir num Play 2, por exemplo, né? E se eu não me engano eu já tinha um computador, mas ele ainda não tinha acesso à internet. Então, mas o computador podia ler o DVD, né? E foi assim que eu comecei a assistir luta livre, através dessas lutas aí. Eu me lembro que a experiência que eu tive inicialmente era algo que apenas alguém que pode sentir nas primeiras vezes que for assistir. E ainda mais assim, sem nenhuma espécie assim, de direcionamento, sabe? Eu não vou ficar descrevendo especificamente as lutas, eu posso comentar, já que provavelmente quem clicar nesse vídeo tem interesse em escutar um pouco, pelo menos, sobre luta livre, talvez alguém que tenha assistido também. Então, a primeira luta de todas que eu assisti na minha vida foi entre o Sabu e o John Cena, na época que estava rolando uma espécie assim de uma tentativa de reviver a ECW dentro da WWE, né? Isso foi em 2006. Então era uma luta que eu imagino que era bem moderna, por isso que certo foi fácil de encontrar na época lá que o meu irmão estava baixando. Então assim, foi a primeira luta que eu assisti na vida, eu tive uma experiência muito assim, que apenas como eu falei, só alguém que está vivendo isso pela primeira vez pode sentir, né? Mas eu não consigo me lembrar como aquilo lá já me deixou muito entretido, sabe? Era uma luta que não tinha regras, aí já entrou objetos em cena, tipo cadeira, e eu vou explicar também, deixar bem claro que é evidente que a luta livre é um show com script, é um show roteirizado. Eu assisto sabendo disso, com tipo assim, com uma ciência, sabe, total sobre isso. Demorou pouquíssimo tempo para entender esses meandros da luta livre, porque inicialmente o que me deixava meio confuso era simplesmente a utilização de objetos, e também lutas que tinha muitos participantes, sabe? Toda a estrutura me deixava meio intrigado. E é óbvio que qualquer pessoa que não entende da luta livre pode achar que sabe o que está acontecendo, mas não sabe, né? É uma indústria cheia, assim, de técnicas, de explicações, várias mecânicas que conforme tu vai ficando familiarizado com ela, tu consegue entender basicamente a intenção do produto que está sendo mostrado para ti. Tu adquire um gosto, tu começa a refinar ele, as coisas que tu acha divertido, que te acham atraente. Mas daí o que eu posso falar assim, para qualquer pessoa que nunca tenha assistido luta livre e até aqui ainda assistiu esse vídeo, eu posso direcionar como uma forma de entretenimento válido para qualquer um, sabe? Basicamente, se tu sente que tu gostaria de assistir algo diferente, uma espécie de conteúdo novo na tua vida, tu quer saber se tu pode se divertir com isso,
é simplesmente difícil também direcionar para um primeiro show, sabe? Porque, assim, eu não sei se o ideal é começar pela luta livre de agora, contemporânea, mas tu pode começar exatamente pelo que tá rolando na própria WWE hoje em dia, se tu quiser cair assim, porque a luta livre é um entretenimento que existe há muito tempo. Então existem lutas históricas, existem shows que são, assim, sucessos garantidos, e honestamente são esses daí que me cativaram, sabe? Eu fiquei um bom tempo assistindo a luta livre apenas, assim, por lutas aleatórias, e porque, sei lá, na época que tu não conhece, pelo menos pra mim, assim, quando eu tava conhecendo, eu queria conhecer as lutas históricas, sabe? Lutas que fizeram importância pro que eu tava assistindo hoje em dia. Basicamente, que nem tem pessoas que têm relação, assim, com filmes, e eu também tenho essa relação com filmes, principalmente de terror, sabe? Eu gosto de assistir filmes antigos, eu gosto de assistir aqueles que são ditos como os clássicos, eu gosto de entender a história, eu gosto de saber o que eu tô vendo na luta livre moderna, que é novo, que é inédito, que é uma inovação, que é algo que está surgindo no nosso período histórico, e o que já rolou, o que já foi feito, o progresso também, o quanto que avançou, né? Eu particularmente posso dizer para vocês que definitivamente começar por luta livre anterior à metade dos anos 90 não é o ideal, a não ser para as pessoas que sabem o que está procurando e o que tu vai atrás, sabe, de shows famosos e eventos interessantes. Porque basicamente eu acredito que assim, pessoas aqui no Brasil que não gostam da luta livre, têm uma visão muito preconceituosa, vai para aquela história de falar assim, que luta livre é falsa. E eu não acho que falar que luta livre é falsa é uma boa forma de retratar a indústria. E com isso eu não estou querendo dizer que o show não é programado, definitivamente ele é. Mas assim, já é uma forma assim, de ser um demérito, como se fosse assim, luta livre é falsa, seria a mesma coisa que tu falar que um filme é falso, sabe? Todo mundo que está assistindo o filme sabe que o filme é roteirizado, que as pessoas estão interpretando personagens. Inclusive no cinema tem uma série de recursos que os lutadores de luta livre não têm. Por exemplo, todo lutador de luta livre é o seu próprio dublê, todo lutador de luta livre está atuando ao vivo, exposto diante das pessoas, mais parecido com um teatro também, sabe? Então, assim, tu não vai definir uma peça de teatro como falsa, sabe? É da mesma forma que tu não vai se referir a um filme ou um seriado como falso. Então, sim, luta livre não é um esporte competitivo, as pessoas não estão lá querendo vencer, elas estão querendo interpretar um personagem e entregar uma cena. Só que esse personagem vem o quê? Com uma performance, sabe? Não é qualquer lutador, tipo, não é qualquer ser humano que pode fazer uma boa luta de luta livre, sabe? É isso que as pessoas não entendem. E quando vão falar essa história de, é falso, dá a entender isso, que não tem esforço, que não tem preparo, que não tem empenho, que não tem talento, e com certeza tem tudo isso. Eu realmente acho que muitas pessoas que nunca assistiram luta livre, se eles assistirem o produto tendo noção do que tu tá enxergando na tua frente, tu pode começar a apreciar muito mais. É óbvio que não é uma luta, entendeu? Não é uma disputa para ver quem vai vencer, que é o melhor, mas é uma exibição. Essa exibição contém vários elementos e, honestamente, qualquer um deles é válido, sabe? Literalmente, a única pergunta que tu tem que fazer para ti mesmo enquanto tu tá assistindo luta livre, e não existe só a WWE, existem várias outras empresas no mundo que fazem esse tipo de produto, né? Mas definitivamente eu acho que a WWE dá para ser falado como a luta livre mais comercial, principalmente pra gente aqui do Ocidente, né? Poderia colocar no México também, principalmente para as pessoas que gostam da língua espanhol, talvez, né? Mas a WWE tu pode assistir em português também, tem transmissões realizadas por canais aqui do Brasil. Então, gente que tem a barreira da linguagem pode começar pela WWE em português. Mas agora, pessoas que já entendem inglês, ou até pessoas que querem aprender inglês, sabe? Se tu gosta de consumir conteúdo em inglês, sem legendas, a luta livre é um ótimo conteúdo nesse quesito também, sabe? E basicamente, o que tu pode esperar de um show de luta livre moderno, para não ter que explicar o que aconteceu ao longo da história também, né? Basicamente, qualquer sensação que tu tiver ao longo daquela noite, daquele show, daquele espetáculo, é válido, sabe? Não é um tipo de entretenimento que ele apela, tipo assim, ele agrada apenas um tipo de público que busca a mesma coisa. Eu posso dizer as coisas que me divertem, porque vários aspectos da luta livre me divertem. No meu lugar, eu gosto do produto dentro do ringue também, sabe? As lutas em si. E o que eu digo que eu quero dizer é que eu gosto das lutas. Eu gosto realmente, assim, de ver
diferentes capacidades que seres humanos possuem, sabe? Na luta livre tu pode enxergar feitos de força, tu pode enxergar feitos de técnica, sabe? O que seria exatamente essa técnica? Bom, só pessoas que assistem podem saber, mas tem tanta técnica que é assim, gente que sabe lutar uma arte marcial legítima, e eles usam esse conhecimento da arte marcial para fazer uma coreografia convincente, sendo com golpes, com chutes, sabe, com esse tipo de coisa, até socos, né, que são falsos, no sentido de que eles não estão acertando, mas quando um soco é bem feito e te convence de que o cara poderia ter sido derrubado com aquela porrada, te dá a mesma satisfação, da mesma forma que tu vê um soco no filme, sabe? Tu tem completa noção de que ninguém levou uma porrada naquela porra, sabe? Pode ter um efeito sonoro exagerado, enfim. Nas lutas de filme, os caras levam 2, 3, 4 socos na cabeça, são atirados para um lado e para o outro e se levanta. Tu sabe muito bem que isso não é realista, mas isso não tira a satisfação, sabe? Então, a luta livre tem esse mesmo elemento, né? E além desse tipo de golpe de impacto, também tem os arremessos que são típicos apenas da luta livre, sabe? Isso também me entretém. Acho divertido ver as pessoas se arremessando para um lado e para o outro. As quedas que podem parecer perigosas, que tipo assim, porque várias vezes essas quedas podem dar errado, e elas dão também, né? Lutadores de luta livre se lesionam da mesma forma que dublês se machucam na hora de encenar ali. E a luta livre também, ela tem o atrativo de ser ao vivo, né? E como qualquer produto ao vivo, aí não é uma coisa exclusiva da luta livre, tu nunca sabe o que vai acontecer, literalmente, né? Não é uma coisa que foi gravada e foi editada. Então pode dar coisas muito bem feitas, sabe? E pode dar coisas muito erradas e até mesmo coisas erradas. Se elas te divertem, ou melhor, nem precisa se divertir, se elas te entretêm, é válido. Porque assim, quando rola um acidente, gera muita aflição. Tu não gosta de ver alguém se machucando dentro do ringue. Só que é uma coisa que tu tá exposto, sabe? Tu simplesmente tá assistindo o produto e de vez em quando tu nota que algo deu errado. Até porque de vez em quando lutas tem que parar. Mas é bem comum que lutadores de luta livre não saibam que eles sofreram lesões e eles terminem as lutas, né? Essa é uma diferença que, por exemplo, não acontece em nenhum esporte de contato, sabe? Claro que dependendo tipo assim, da federação de luta livre não, dependendo da federação de artes marciais que está operando em qual país do mundo, as regras são diferentes com relação a isso. Mas no UFC, por exemplo, tem um juiz feito para parar no momento que ele achar que o lutador não pode mais se defender, mesmo que ele não tenha sofrido uma lesão, sabe? Tem essa questão do juiz. Agora na luta livre, como eles têm um objetivo e eles têm uma duração, e eles têm uma série de eventos que vão ter que rolar até a luta chegar até o final, não é incomum que lutadores se machuquem em algum momento, realmente assim com lesões que depois são fraturas ou são deslocamentos, sabe? Ou até outras lesões que não são tão claras assim, de vez em quando alguma espécie de ferimento que o lutador sofreu até mesmo internamente, sabe? Rola esse tipo de coisa e quem entende da indústria e sabe como é que tem essas questões por trás, acaba fazendo com que tu adquira uma admiração, sabe? Porque tu já sabe o quanto que aquilo lá é desgastante para o corpo humano, sabe? O nosso corpo não foi feito para fazer certos saltos, fazer certas quedas, e os lutadores de luta livre passam muito perto disso, entendeu? Eles correm muitos riscos que, assim, nenhum ser humano corre geralmente, porque tu não fica tentando cair de cabeça no chão. E não é exatamente cair de cabeça no chão, tu sempre tenta te proteger, mas o ponto é que nem sempre é possível, né? De vez em quando, principalmente nos golpes que envolve acrobacia, que envolve saltos, né? Tudo isso pode te entreter de uma maneira ou de outra. Eu não tenho como falar por todo mundo. Tem gente que deve gostar de lutadores que saltam bastante. Tem outros que não gostam. Outros que preferem os que dão mais socos, mais chutes. Outros que gostam mais de arremesso. Outros que gostam mais cadeado de submissão. E claro que vai ter gente que não gosta de absolutamente nada. Dessa pessoa tem que parar de assistir luta livre. Mas em primeiro lugar a pessoa tem que se expor ao conteúdo. Tem que saber. Alguma coisa ele te divertiu. Alguma coisa te impressionou. Alguma coisa te entreteve. Alguma coisa te fez assim, caralho, eu fiquei interessado, né? E tem um outro elemento muito importante para a luta livre também, que eu gosto bastante, que é a construção de personagens, entendeu? E essa construção acontece como? Acontece através do microfone, entendeu? Tem todo show de luta livre da WWE vai ter um momento, na verdade vão ter vários momentos de histórias que estão sendo construídas através de personagens falando no microfone. É bem parecido com o que seria um teatro, uma novela ou algo desse tipo. A questão é que acontece dentro do ringue e não apenas também, né? A luta livre, ao longo do tempo, sempre fez segmentos nos bastidores que ficam ainda mais parecidos com seriados, sabe? E isso também é interpretado, mas mais uma vez é ao vivo, entendeu?
Então pode acontecer muita coisa. Tanto os lutadores podem ter, assim, promoções fantásticas, sabe, convincentes, dramáticas, legítimas, autênticas, e tu fica impressionado com aquele sujeito, e através das palavras dele, ou daquela mulher, tu acaba sentindo, sabe, uma verdade, e aquilo lá te ganha, sabe? E por outro lado, a pessoa pode não ser nada convincente, seja porque ela simplesmente não tem uma desenvoltura para se expor publicamente, sabe? Um exemplo que eu posso dar de uma figura pública conhecida por qualquer pessoa hoje em dia é o The Rock, o Dwayne Johnson, né? E muita gente sabe que ele veio da luta livre, mas eu aposto que quase ninguém sabe que foi lá na luta livre que ele existiu e ainda existe de verdade, sabe? Qualquer pessoa que só assistiu o The Rock através de um filme de Hollywood não tem a menor ideia da verdadeira, assim, capacidade de entretenimento daquele sujeito, sabe? Pra mim é indiscutível que o The Rock na luta livre é muito mais divertido, é muito mais engraçado, é muito mais interessante, cativante, carismático, sabe? Ele tem uma característica assim, cara, é um dos seres humanos mais carismáticos da história desse planeta, sabe? Eu sei que isso pode parecer um exagero, mas quem assistiu tudo que ele fez dentro de um ringue de luta livre, e eu nem falo tanto das lutas, sabe? Realmente das performances que ele tinha com o microfone, entendeu? Então, geralmente, o personagem que ele tem em Hollywood não é tão interessante quanto o personagem que ele tinha dentro do ringue, né? Então, isso também, se tu gostar, se tu se divertir, se tu se entreter, sabe? Se tu achar algum personagem interessante, e qualquer personagem, sabe? Hoje em dia tem muita variedade de tipos de atletas que vão aparecer, tanto de homens quanto de mulheres, vários shows com, sabe, com muita coisa diferente, sabe? A luta livre, e principalmente até a WWE especificamente, está num momento bem bom. Então, eu posso até recomendar para as pessoas que nunca assistiram um show de luta livre, começar a assistir os shows de agora. Eu até poderia indicar o WrestleMania que rolou desse ano, né, por ser o maior show, só que é um show gigantesco, que tem horas e horas de duração. Então, realmente, talvez as pessoas que estão me ouvindo, que ficarem interessadas, simplesmente vão através dos serviços de streaming que eles têm aí, né? Logo, logo a WWE vai estar na Netflix, provavelmente quando esse dia chegar, eu vou comentar também através disso que, como tudo nessa vida, quando vai parar no Netflix, as coisas ficam mais populares do que elas eram antes, sabe? Simplesmente porque atinge um novo público. Então talvez, né, faça até sentido eu dar essas pinceladas em conteúdo de luta livre. Mas era isso, sabe? É o que eu tinha para comentar. Quase cheguei a 20 minutos, mas eu queria chegar até o final dessa questão, assim, né? E eu realmente acho que a luta livre tem muito potencial de entretenimento para as pessoas que sabem que estão assistindo, que são a maioria absoluta, sabe? Eu imagino que deve ter assim, uma pequeníssima fração de crianças muito jovens que assistem e os pais ainda nem fizeram questão de contar para eles na realidade o que aconteceu, sabe? Crianças assim de 3, 4, 5, 6 anos de idade no máximo. Com certeza, qualquer jovem, adolescente é explicado o conceito, sabe? Mas a questão é que não tem uma maneira errada de apreciar, entendeu? Tu pode gostar de qualquer coisa que a luta livre te mostrar. Literalmente. A única coisa que não faz sentido é tu consumir se tu não achar interessante. Mas agora que tu tem noção do que é entretenimento, do que ele se propõe, como que ele espera te causar alguma espécie de reação, sabe? Se inicialmente tu achar estranho o conteúdo dentro do ringue, mas se divertir através de outro aspecto. Porque como eu falei assim, é uma questão multimídia, sabe? Além do que as pessoas falam no microfone, tem tudo assim a composição artística mesmo, sabe? A atmosfera das arenas, dos estádios, do jeito que a plateia se comporta também, sabe? Se essas coisas forem estimulantes para ti. Se tu gostar da produção, sabe? Do jeito que os atletas se aparecem também, porque a luta livre é uma indústria muito visual, entendeu? Então os homens e as mulheres que aparecem lá querem fazer tu achar eles interessantes até pela maneira que eles têm o corpo deles, sabe? A roupa que eles usam, a música que eles entram, sabe? Toda a maneira que eles gesticulam. O produto é feito para te cativar, para te entreter, sabe? É feito para tu pensar assim, eu quero assistir de mais dessa pessoa. Eu quero ver mais dessa pessoa, ela passar por mais situações, ela se envolver em outras lutas, ela crescer na carreira, ou perder também, sabe? Porque a luta livre é uma das poucas indústrias que te permite torcer contra ou a favor a quem tu quiser, sabe? Não tem problema, tipo, se tu gostar do vilão, talvez o vilão vai ganhar dessa vez, tá ligado? Talvez a temporada seja pro vilão vencer, ao contrário de um filme que tu sempre sabe que no final das contas, ou 95% dos resultados, o vilão acaba sendo superado no final. A luta livre várias vezes não é assim que a banda toca, sabe? Então, é um conteúdo desse sentido, sabe? Então, realmente acho que muitos brasileiros que aprenderem mais podem curtir, mas eu também não faço ideia de porque pra mim se tornou meu entretenimento favorito, sabe?
simplesmente se fiquei interessado através dos jogos, comecei a conferir, e no final das contas já faz o quê? Quase 15 anos que eu estou assistindo. Definitivamente é a minha forma de conteúdo inútil, favorito, digamos assim, sabe? O meu hobby favorito, se vocês preferirem. Fez com que eu assistisse muito menos filmes, assistisse muito menos animes, muito menos séries, muito menos séries e etc, etc, etc. Mas para mim não importa, como eu falei aqui, se tu tá se divertindo, se tu tá gostando da experiência, não tem uma forma errada de assistir luta livre. Então é isso aí, valeu!